Olá, portistas, mais uma vez estamos aqui para mais um podcast de Pedro Cardona no canal Malha Azul e Branca, e desta vez trago mais um convidado que vem do Porto e que acompanha o Futebol Clube do Porto para todo lado, quer nos jogos em casa, quer nos jogos fora de casa, e é assim há cerca de 50 anos que eu apresento agora Luís Coelho, que é um portista como eu não consigo descrever e que defende o Futebol Clube do Porto com unhas e dentes. Luís, boa tarde, boa noite, tarde. Bom dia. Não sabemos a que horas é que os nossos aqui já é bom. Seguidores. Em primeiro lugar, quero-te agradecer por estares aqui, teres vindo propositadamente a Vila Real para aceitares fazer uma entrevista comigo. Temos aqui uma conversa descontraída. E é esse o meu agradecimento que te faço. E antes de passarmos à conversa propriamente dita, dou-te as boas-vindas. E que é afinal Luís Coelho? Começas bem. O Luís Coelho, quem é? Olha, é filho do Sr. Armindo e da Dona Alfredina, que é o meu pai e a minha mãe. E são as pessoas mais importantes da vida, a esposa, a filha e o resto da família. Trabalho, gosto de viver e gosto do Porto. Yeah. Aquilo que nos une, que nos traz aqui é falar sobre o nosso clube, sobre um amor, que não deixa de ser um amor, pode ser um bocado exagerado, mas é um amor, uma paixão. Uma paixão que não se explica. Não. E é indescritível porque por palavras não é fácil. Não tem explicação, não sei. Sente-se. A explicação que eu sinto é onde o Porto joga, eu tenho que lá estar. Claro. É isto. E é assim que cresceste? É assim que cresci, miúdo. Cresci no meio de Vila Nova de Gaia, onde eu moro ainda, no bairro João Félix, perto da Ponta Luís, Jardim do Morro. A minha infância eu fui conviver com amigos de outros clubes, mas eu fiz a minha opção, também influenciado um bocado pelo meu pai, cedo começou-me a levar ao futebol. Pronto, a partir daí, este sentimento, este amor, se é que podemos dizer, foi-se desenvolvendo. Exato. Pronto, estamos aí. E o teu pai é que começou a levar ao futebol? Sim, sim. Te habituou? É o normal. Normalmente... Eu sei que tu falas muito no teu pai, até nas redes sociais. Sim, o meu pai, nesse aspecto, foi muito importante para mim. E como foi muito importante para mim, também me influenciou, de certa maneira, com as idas ao futebol a partir mais ou menos, talvez, dos 10 anos, 11 anos, até me tornar sócio do Porto. Depois, ao resto, há o desenvolvimento, não é? A separação do pai em relação ao futebol, ele vai ao futebol, eu já vou com os amigos, depois continuamos juntos. Há várias fases, não é? Pronto. Agora o pai deixou de ir, idade, Não é? 90 anos, continua a acompanhar o Porto, é sempre... temos sempre a conversa depois do jogo, correu bem, estás bem, ganhamos, perdemos, pronto, aquilo é o normal. E a proposta para sócio nasce num certo dia de 1970, não é? Que é a proposta que estamos aqui a ver. Sim, exato. Estavas com que 9 anos de idade? Não, eu 61 é 9 anos de idade. 9 anos de idade. Quem é que depois o meu pai. Está ali Armindo da Rocha Coelho, o proponente. Exato. É uma história engraçada, por influência e pressão também do meu vizinho amigo, o Carvalho, que sou sócio do Porto e tal. E eu, pai, ele é sócio, eu também quero ser sócio. Pronto. E toca a tratar disso. Acho que passado 1 ou 2 dias já estava a proposta. Já vivias o Porto nesta altura? Sim, o que era viver o Porto nesta altura? Era ir com o meu pai ao futebol e ver os jogos do Porto. Pronto. E estamos a falar mais ou menos 9, 10 anos e começar a assistir aos jogos. Pronto. Lembro-me de alguma coisa, não me lembro de tudo, mas lembro de alguma coisa desse início. Estiveste nos 4 golos do Lemos? Estive nos 4 golos do Lemos. Estive nos 2 golos do Lemos em Lisboa. Também tive. Foi o teu primeiro Benfica-Porto, não foi? Ou não? Não. O meu primeiro Benfica-Porto é com
O Cobilhas. com o Cobilhas. Marca um gol de penalti, é isso. Exatamente, um sábado à noite. Exatamente. Um sábado à noite. E esse gol apareceu há pouco tempo na televisão. Exatamente. Nós já tivemos a discutir isso, que não havia maneira de aparecer, mas arranjou-se maneira de aparecer. É engraçado, o que me marca muito, aliás, eu já fiz uma história engraçada sobre essa situação, é aquele relógio que havia no antigo Estádio da Luz, que os 45 minutos nunca mais passava. Sim. Aquele relógio, e a gente ali a sofrer bastante. Aquilo, esse jogo, acho que é em 74. É 73, 74? 73, 74, não é? Não, 74, 75. Acho que é em setembro. É em setembro, exatamente. 74, 75. É após o 25 de Abril. Exatamente. É após o 25 de Abril. Setembro de 74. E lembro-me de sairmos do estádio, já lá estávamos bastantes. Não éramos muitos, mas éramos bastantes. O suficiente para no metro de Lisboa irmos a cantar Porto Unido nunca mais será vencido. Era a palavra de ordem. Há uma substituição. Pronto, está aí o culpado disto tudo, o Sr. O Armindo. culpado disto tudo é O Sr. Armindo. Ser Armindo, não é? Exatamente. Portanto, o teu pai É portista, é portista. é sócio, tem 56, 57 anos de filiação do Porto e há alguém que... Mas já não vai ao estádio. Não. Eu só, pronto, mas há alguém que lhe continua a pagar as cotas e vai continuar a pagar as cotas a ele e à mãe. Acompanha na televisão, não é? Acompanha. Mas é normal. Isso também. Pronto. Também. Mas pronto. E Luís, uma das coisas que eu gostava que partilhasse aqui comigo e com quem nos está a ver é basicamente como é que tu vives o Porto? Como é que o vives? Como é que o acompanhas? Porque sabemos perfeitamente que não é a grande maioria que acompanha o Porto como tu fazes. Religiosamente, fim de semana sim, fim de semana não. Acompanhar o Porto para todo o país, pelo menos, não é? Sim. Para o estrangeiro já nem tanto, porque a vida também não te Não, permite. exatamente. Mas como é que se consegue acompanhar o Porto praticamente de 15 em 15 dias, pá, pelo menos, às vezes até mais? Sim. É assim. Nós podemos dividir isto porque a vida é por fases, não é? E se calhar também futebolisticamente falando e do Porto falando também é por fases. E eu sou daquele tempo em que à sexta-feira estava no complexo esportivo do Estado das Antas. Ia procurar ver no pavilhão mais pequeno, sabia voleibol, o que é que havia. Pronto. E depois sábado de manhã lá ia outra vez para o pavilhão, se calhar passava lá o dia, não é? Se calhar comia lá nós falámos já, o prego em pão na piscina. Sim. Depois ia ver o hóquei em patins, ia ver o voleibol, ia ver o handball. O que houvesse para assistir do Porto, a gente estávamos lá. Pelo menos a sexta, sábado, o domingo. O domingo, pronto, era o almoço cedo para ir para as Antas às 3 da tarde. Então, Também havia os júniores, que às vezes jogavam sim, no campo número 2. exatamente, e os jogos de reservas também havia, à semana, à quarta-feira. Lá dava, Era a meio da semana, era. Exatamente, uns tiros à escola e tal. Muitas vezes limpavam os cartões nos jogos de reservas. Exatamente, depois temos esse do Carlos Manuel, que tentou limpar 7 jogos quando foi expulso, para poder jogar contra o Porto, já aproveitando o lançamento Não me lembro disso. Mas é verdade. Não me lembro disso. Mas é verdade. É verdade. Limpou uma série de jogos nas reservas. Foi uma expulsão que houve aí, depois a gente fala mais tarde nisso. E pronto, eu acompanhar o Porto e disse, depois as coisas vão-se mudando, vão melhorando, vão modernizando, depois aparece a televisão, depois na minha vida aparece o casamento, aparece a filha, há ali um espaço que o acompanhamento fora já não era Já era feito. mais pontual. Era mais e o fora, dentro da nossa zona de conforto, Braga, Guimarães, sim. Bessa, eu fazia, não é? Depois o ir já a Portimão, o ir, por exemplo, na altura de Setúbal, ou ir à Amadora, já não ia, mas à Albalade, à Luz, isso estava sempre lá batido. Eu acho que, eu não devo estar a dizer as neiras, mas eu contabilizei isso, mas eu acho que a Albalade foi os últimos, talvez 26 anos. Não falhaste nenhum jogo? Nos últimos 26, não. E à Luz também, se não é isso, é perto. Se não é isso, é perto. Poderá haver aqui um ou outro jogo, mas deve ter sido um motivo muito forte. Mas não havia motivo, tipo lá embaixo.
São experiências que eu não sei o que é. Não sei o que são. Pois, Ir a Lisboa. À Balada e à Luz nunca fui. Acompanhar o Porto, nunca fui. E como tu sabes, os jogos fora do Porto, as Chaves, Braga, pouco mais. Eu então, se tiver férias ali para o litoral, Vila de Conde, que eu muitas vezes passo ali férias no litoral. Mas há situações difíceis, não há? Assim, quando uma pessoa vai fora. O que sofre um adepto do Porto quando vai acompanhar a equipa fora? Tratamento da parte de quem nos recebe. Pronto, eu acho que esse tipo de problemas é extensível aos adeptos todos. E se calhar ainda mais aos adeptos do Porto. É discricionário. Acho que há uma perseguição. E essa perseguição até foi confirmada através dos e-mails que foram descobertos, onde determinado clube tentava retardar a entrada dos adeptos do Porto. Eu lembro-me de estar no estádio da Luz, entrar com os sapatos na mão. Entramos quase em cima do jogo, já fora de horas, e o jogo a ter começado. E, nomeadamente, já estar ali há hora e meia, 2 horas para entrar. Pronto, era o tempo e é o tempo do o queiro para o Simão. Eu até posso, não vou falar em nomes, mas eu, por exemplo, até mesmo em Tondela, eu tenho conhecimento de pessoas que lá estiveram que foram proibidas de entrar com telemóvel, e houve um que levava telemóvel para o powerbank, que teve de deitar o powerbank ao lixo. Exatamente. Não deixam entrar. Mas é visto como uma provocação isto? Vamos lá ver uma coisa. O que tu mencionaste, o Power, não sei se será uma provocação. Eles podem ler aquilo como um objeto de arremesso. O telemóvel também não é? Exatamente igual. Exatamente. É a mesma há telemóveis maiores que... Depois também depois não há um critério uniforme a nível nacional. Não há um critério. Não há. Porque são situações completamente diferentes. Tu vais à Alvalade de uma maneira, tu vais à Luz, vais a outra, e depois tens instituições diferentes a tratar do assunto. Uns é o GNR, outros é o PSP, e não há ali uma situação que seja de harmonia para toda a gente. E depois há os abusos. Acho que também há ali os abusos de poder. Exato. Na revista, às vezes a revista é exagerada, às vezes é retardada. Depois as condições de entrada. Quer dizer, tu não podes ir para um estádio onde tens 7.000, 8.000 adeptos do Porto para entrar e tens 2 portas. É impossível. Quer dizer, não faz sentido. Tu vais ao Dragão, vais ao Estádio da Luz, tem N portas, mas porque é por causa os adeptos que vão apoiar a equipa, tem que haver tantos problemas. Claro. Atenção que eu não estou contra procurar a segurança do adepto. Pronto, acho bem, é incontornável, tem que ser feito, ok. Mas tem que ser dadas as condições. Eu não posso ir a um estádio, que lá em baixo, o estádio do Oeiras, e pago 13 euros de bilhete. Quer dizer, se não levo galochas, tomo banho. Pois. Quer dizer, aquilo... Aquelas fotografias que partilhaste. Exato, não faz sentido. Tem que ser criadas condições. Querem os estádios cheios, querem famílias nos estádios. Tem que ser criadas condições para isso. Que é muito mau mesmo essas situações. Não faz sentido de acontecer ainda neste momento. Mas estamos a ver. Isto é o local por onde nós entramos para o estádio do Oeiras. Exatamente. Quer dizer, isto é inconcebível, é inadmissível. Depois de um país ter organizado um europeu, tem uma equipa que ganhou um campeonato europeu, ganhou a Taça das Confederações e tem um estádio onde a seleção supostamente devia jogar assim. Mas isto faz sentido? Exato. Não faz. Desculpa lá, mas não faz sentido. Mas não faz sentido, não é para mim, para o Luís Coelho, que é adepto do Porto. Não faz sentido para o Kim, que é do Benfica, para o Pedro, que é do Sporting, para o Zé, que é do Portimonense. Não faz sentido para ninguém. E depois há outra coisa que tu sei que tu comentaste, que eu li,
que por norma os adeptos do Porto no estádio do Eiras ficam no topo norte. Sim, sim. E neste jogo ficaram no topo sul. No topo sul, exato. E isso foi um bocadinho estranho, não é? Claro, foi estranho. Não tive, eu já tinha ficado do lado sul também, mas não ficaram naquele sítio onde o adepto do Porto gosta de ficar, que é no outro lado, no topo norte, não é? Epá, não ficámos deste lado. Os acessos, repara, nós fomos por caminhos que tínhamos que ligar à lanterna do telemóvel. Pois, não havia luz, nem... Não havia nada. Se aparecesse lá alguém para nos assaltar, a gente era ali saltados, roubados. Epá, pronto, nem aí dizíamos que, mas pronto, tudo bem, mas de qualquer maneira foi uma experiência, foi talvez das piores experiências que eu tive. Vamos lá ver uma coisa. Estamos a falar de um jogo que foi há um mês e meio. Eu não posso comparar com um jogo que aconteceu há 30 anos, onde eu vou a um estádio onde não é coberto, apanho chuva, já sei que é assim. Pronto, ok, tudo bem. Organizar um jogo a esta hora, para num estádio daqueles, onde as condições são miseráveis, não são más, é miseráveis. Seja para quem for. Já para não falar das casas de banho do estádio. Não tenha. Aquilo não é casas de banho. Aquilo são caixotes. Eu ia dizer uma asneira, mas nem digo. São caixotes, mas de porcaria, não é? Pronto. Claro. Pá, mas muito mal. Foi uma experiência muito mal. Olha, que também correu-nos mal o jogo. Mas é só a questão. Foi uma das muitas que já vivenciaste, de certeza, não é? Sim. Porque... Há estádios deploráveis. Os estádios deploráveis, pronto. Isso tem a ver também... Ou seja, se nós vamos jogar ao Moreirense, se nós vamos jogar ao Arouca, os estádios em si, em termos de acessos, não são maus, porque são numa localidades pequenas, acede-se bem ao estádio, etc. Mas depois o que se passa lá dentro, não é? As casas de banho são diminutas, tu queres beber ou comer ou qualquer coisa... Não há? Ou se há, pagas bem e é pão de há 3 semanas, seco, não é? É mesmo assim, não vale a pena. Às vezes estás a comer ainda bem congelado, não está descongelado. Pronto, mas não... E depois não se pode entrar com exato, comida. Mas não é isso que me vai fazer desistir e de acompanhar o Porto. Não é isso, pronto. Isso é secundário. Eu vou ao futebol, não vou para comer e para beber. Eu vou ao futebol para ver o Porto. Pronto. E se quiser comer e beber, ou antes ou depois. Pronto. Mas no intervalo apetece sempre um café, apetece isto. Mas não há essas condições. Não há essas condições. E eu não acompanho o Porto lá fora muitas vezes. Não acompanho por motivos profissionais, porque tenho que meter férias e não dá, não é? Mas no estrangeiro. No estrangeiro. Mas tenho ido fora, não é? Tenho ido fora, vejo jogos fora, já fui lá fora ver o Porto quando consegui, estive nas finais. Opá, as condições são excepcionais. Mas não é. Dignas do... Mas não é só para aquele jogo, as condições são excepcionais mesmo. Eu tive pai há 4 ou 5 anos, talvez, estive a ver estava em Londres e fui ver um Arsenal Fulham. Estive na bancada dos adeptos do Arsenal, lá no meu canto, a ver o jogo, completamente desmarcado, não levei camisola nenhuma, é evidente. Ao intervalo fui, não faltava nada ali. Não faltava nada. Tinhas tudo. Se quisesses lá uma francesinha na hora, se calhar tinhas lá a francesinha quente. É sério? Mas é exagerar. Mas tinha lá, tinha a sangue, tinha o cachorro, tinha a cerveja, tinha o café, tinha tudo. Tens dinheiro, pagas. Pronto, é o que é. Quem não tem dinheiro não vai lá, não é? Mas agora, tu queres alguma coisa para comer, beber, mas não tens. Casas de banho, então esquece. É complicado. É um bocado complicado. Eu, à medida que estavas a falando, eu lembro-me, assim, bem-me à cabeça, claro que podia falar de outros, vou-te perguntar se tens memórias, 2 casos, e depois ia-te pedir que falasses do que te lembras, porque eu acho que lá estiveste. Estavas a falar, eu lembrei-me de 2 casos. O da Alvalade 2002-2003, que penso que foi o último jogo em Alvalade. Estiveste lá. O último jogo no Alvalade antigo. Tive. O gol do Costinha. O gol do Costinha. Sim. Não sei se houve ali umas tonadas.
à noite. Sim, O Lucílio Batista, o árbitro, não o foi? árbitro rebou nos 4 penaltis. Sim, estava lá. Estavas lá. Estava lá. E Eu refiro-me ao que se passou na bancada. Na bancada, de foi. O que é que te lembras daí? Opa, Porque eu conheci na altura, pouco tempo depois, uns 4, 5 anos depois, um sujeito que até tinha na Baixa do Porto, tinha uma lojinha de artigos, antiguidades, e eu estive a falar com ele e ele disse, foi assim do nada. Eu entrei porque eram coisas de antiguidades do Porto e do futebol com o Porto, e eu não sei dizer o nome dele. Uhum. E eu disse, depois estávamos na conversa e disse, a sua cara não me é desconhecida. E ele, será que é da balada? E ele foi o sujeito que apanhou umas bastonadas, estava a sangrar, era um tipo sem cabelo, estava a sangrar, levou umas bastonadas. Pois isso aparece na televisão, não é? Aparece na televisão. Isso é no fim do jogo que acontece. Aparece um avô com uma criança. A criança totalmente em pânico. Isso acontece ao erro, é no fim do jogo. No fim do jogo. Pois. O que é que se passou? O que disseram foi que na altura que os adeptos do Porto tentaram forçar a saída. Não, quais são as memórias que estejas? Pronto, esse jogo eu lembro perfeitamente, porque ficou marcado pela arbitragem da taça do Lucílio Batista, dos 4 penaltis, o Costinha faz o golo e estava a ver que íamos empatar aquele jogo, mas para casa ganhamos. Eu estava acompanhado, já pensei, era com o colega, com o Arnaldo, exatamente. E nós fomos os dois ao balada. Entramos, no fim do jogo, nós preparámos-nos para sair. E quando estamos para sair já, a polícia, eu já não assisto o que se passou cá dentro. Ou seja, eu já estou para sair mesmo. Acabou o jogo e nós tentamos sair. E eu vejo a polícia a entrar por lá dentro. Entrou por lá dentro a polícia de choque. E eu só os vejo a descer a bancada e a começar a bater. Pronto, e eu virei-me, olha, pá, melhor sairmos daqui que isto vai dar... Só cá fora. Mas assim do nada, assim... Do nada, exato. Do nada, como já tinha acontecido ao balada. Também já tinha acontecido ao balada. Também do nada, isto só porque na altura acho que não havia ainda o São Pedro Velho, os Dragões Azuis. Houve um buracozinho que foi feito ali para festejar, não sei o quê, e a polícia também entrou por lá dentro e também discricionariamente também deu porrada em tudo que mexia. E nesse jogo aconteceu exatamente a mesma coisa também. Agora, eu não te posso estar a dizer depois, eu não vi bem o que se passou lá dentro, depois o que eu venho-me a perceber tudo é depois quando eu vejo na televisão aquela situação, opá, às vezes as coisas acontecem e o que acontece não tem justificação. Claro. Talvez situações mal preparadas, não bem planificadas, que eu acho que é o que falha muitas vezes, não haver uma boa planificação de situações, porque tu vês jogos bem organizados aqui em Portugal, uma planificação bem feita e não acontece nada, Claro. e isso também aí falha um bocado, e nesse jogo foi que aconteceu isso, pronto. Mas já tive também situações desagradáveis. Eu estava lá quando foi do Banandinha. No 95? Assim, em Albalade. Sabes que ainda bem que falas nisso, porque o segundo caso que eu não me lembrava disso agora, mas uma vez que falaste nisso, vou a esse caso. Já falei várias vezes, até já falei de pessoas com que há bocadinho estávamos a almoçar, pessoas que às vezes partilham histórias, que acompanham o Porto como tu. Em Albalade, quando foi do Barandim, a comitiva do Porto, tanto a comitiva do Porto como adeptos do Porto que estavam a chegar ao teu carro, foram recebidos com pedradas nesse jogo. Sim. Confirmas isso? Confirmo. E depois, no momento em que estava a chegar a comitiva do Porto, apesar de estar a ser recebida com pedradas, foi quando o Barandim se deu. Onde é que estavas nesse eu lembro, eu estava em frente ao Barandim. Nós estávamos para entrar, eu já não me lembrei com quem estava. Eu acho que até estávamos, porque não íamos identificados. Exatamente, eu acho que nem íamos identificados. Estávamos ali a passar, de repente começa a chegar ao Porto, começa a haver aquele burburinho todo. E então nós apercebemos, tu tens o Barandim, aquele verde, não é? E eu apercebi-me dos adeptos a vir a correr. Os adeptos a correr, e quando eu me apercebo os adeptos a correr, ficámos assim a olhar, e então começa-se a dar a queda, não é? Há uma assistência, depois aquilo acontece, nós, claro, vimos aquilo a acontecer, nós continuamos a andar,
continuamos a andar, e quando olhamos para trás, eu acho que a caminhoneta do Porto para, sai o Dr. Domingos Gomes, sai o massagista, que era como é que ele se chama? O Rodolfo Moura, e começam a dar, mas as pedradas continuam a cair. Isto é incrível. Porque isto é animalesco. Isto não tem. Não se trata de ser esporte no Porto, Benfica. Não tem explicação. Não tem explicação. Isto foi na altura, depois até me lembro na altura o presidente do Sport era Santana Lopes. Veio à noite, porque perderam. Na altura ganhámos o título lá. Lá foi exatamente. No domingo desportivo, a dizer não, o jogo devia ter sido adiado, porque isto foi uma tragédia, não sei o que, não sei como. Mas o problema, a tragédia aconteceu, e é de lamentar as mortes do que acontecer dos adeptos do Sporting. Posteriormente, o Sporting até homenageou o Domingos Gomes e o Rodolfo Moura, pronto, tudo bem, mas aquilo aconteceu e nunca deveria ter acontecido, não é? As pessoas vão ao futebol, por vezes. Eu também falo para mim, às vezes eu posso me exaltar e berrar e mandar vir, e estamos ali, e sai um piropo, sai um insulto, mas não passamos disso. Claro. Há uma linha vermelha. Há uma linha vermelha. Ninguém me vai. Assim, em último recurso, eu me sentir que estou a ser ofendido ou agredido, tenho que me defender. Isso é evidente, não é? Claro. Agora, eu não vou provocar ou criar o contacto físico. É fugir um bocado a isso, até porque. Ao ritmo que nós vamos ao futebol, eu não posso andar de 15 em 15 dias a procurar confronto. E uma pessoa não vai andar no futebol para andar a chatice. Claro que o futebol é fugir emoção, um bocado a isso. A emoção não é racional, não pode ser. O futebol não é racional. Nada. Nunca há de ser. Não é como a política, nunca há de ser. Não. Embora haja gente que faça raciocínios a longo prazo e escondidos para tirar dividendos. Essa é outra questão. sei se faço entender. Isso é verdade. E há o outro caso que eu me lembro bem à cabeça, e foi muito mais recente, e tentaram, principalmente a comunicação social afeta ao centralismo, digamos assim, virar o bico ao prego, que foi a quase queda da bancada no Estoril. Olha, eu acerca desse assunto... Estavas lá. Estava lá e comecei a dizer online. É engraçado que estava online. Estavas em direto. Eu não sei por carga d'água, mas naquele dia, tudo o que veio a acontecer, nós tivemos situações e fotografias que tirei do como é que o estádio debaixo das bancadas estava. Ou seja, nós entramos para o estádio, pronto, ao entrar para o estádio, vamos à casa de banho, e eu tirei umas fotografias em que os degraus que estão por baixo, que a gente vê ao contrário por baixo das bancadas, e eles todos estavam cheios de ranhura e desalinhados. Notava-se isso. Eu tirei fotografias lascadas, etc, etc. E nós ali até trocámos umas impressões assim, mas isto não está assim muito bem. Opa, o jogo começou. E eu acho que a sorte daquele jogo foi que, convém que as pessoas tenham noção disso, é que o jogo na primeira parte termina 0-0. Está 0-0. Ou seja, do nosso lado, não houve, do lado onde estávamos, e o perigo estava lá, não houve festejo de golo. Imagina o que é, aquela bancada está cheia, e começar a ver a festejar um golo e aquelas pessoas a saltarem, etc. E acontecer. E eu, exatamente. Nós, repara, eu estava-me situado, estás a ver o R, o I e o L, nós estávamos na parte de cima. Sim. Prontos. Estávamos na parte de cima. Quando de repente nós... Mas o que é que vocês sentiram? Um barulho? Não, nós não sentimos... Vamos lá ver uma coisa. Nós não sentimos nada. Quem sentiu alguma coisa é quem está por baixo. Uhum. E quem dá o primeiro alarme... aliás, eu sou daqueles que é o intervalo, subimos para cima, vou até ao Muro Branco, e vejo um polícia, eu olho para baixo e vejo um polícia a saltar, a berrar,
vocês têm que sair. E eu, mas tem que sair para o estádio, pode cair, o estádio cai. Isto é o que é-me passado a mim. E eu vir-me para o... Estava o amigo Pissarra, estava lá até o Paulo. Olha, mas aí não sei... A partir desse momento, opá, eu até falo alto. Está ali, aliás, isso até foi motivo de agradecimento por parte dos outros adeptos lá na minha página. E eu disse: opá, temos que sair, que a polícia está aqui a avisar-nos que isto pode acontecer alguma coisa. E já estavam os adeptos da parte de baixo já no relevado e faltávamos nós. Pronto, eles obrigam-nos a sair, nós descemos ali o branco e vamos depois por baixo da bancada, ainda passámos para a bancada e nós viemos para a rua. Não viessas para a rua? Não, nada disso. Nós ainda fomos obrigados a passar por baixo das bancadas. Sim. Sei lá, essa bancada é aqui quando eu passei por baixo. E mais. E depois ainda tinha as partes metálicas de segurança todas à nossa frente. Pois. E tivemos que empurrar e limpar para depois viemos todos para a rua. É que há uns que ficam no relvado, há outros que vão para a rua. E porque na altura... A bancada continua fechada até hoje. Continua, ainda não abriu. Não abriu. Não sei porquê. Deve ser por falta de bilhetes, fazer papel. Se calhar. Deve ser por causa Estão disso. esgotados. Ou receberam algum e-mail, não sei. Não sei. É um bocado. Mas este caso foi porque na altura várias pessoas que se aperceberam Até estavam na casa, porque aquilo foi no intervalo. Foi no intervalo e tem como protagonista 2 amigos meus que estavam lá, que depois eu falo com eles, foram ao intervalo e eles sentiram qualquer coisa ali que não estava bem. Percebe? Exato. Pronto, não sei se foi um abanar, etc. Não, eles disseram que ouviram aquilo a abanar. Pronto, E exatamente. sentiram e ouviram um barulho. Mas não foi só os adeptos do Porto. A gente apercebeu-se que a própria polícia também sentiu alguma coisa que estava lá no estádio. Exatamente. Pronto. Exatamente. E ao sentir alguma coisa, pronto, vai passar a palavra, as pessoas começaram a ficar assustadas e fugiram para o relvado. E outros passaram por baixo da bancada e foram para fora do estádio. Foi o meu caso. Só que depois, na comunicação social, aquilo que se verificou Foi que distorceram os factos todos. A comunicação social vale o que vale. Pois, Eu sei bem o que é que passei lá. E eu e os adeptos do Porto estávamos lá. claro. E a prova disso é que aquilo continua fechado. Pois. Não é por acaso. Pois, quer dizer, se estivesse bem já tinha aberto. Claro. Não é? Pronto, Porque está se, fechado. Se houver uma desgraça, depois Exatamente. os culpados É, depois... olha, o problema é que eles até podiam abrir, então, mas vocês já não tinham acontecido aquilo, agora está aberto. Por algum motivo eles não abrem. Pois. Está fechado. Eu agora gostava de... Quem é que foi campeão nessa época? Foi o Porto. Ah, pronto, ok. Estamos elucidados. És. Estamos elucidados. Senão ninguém falava nisso, não. Mas, É sempre a mesma coisa. Não vale a pena. Nós temos agora aqui uma imagem que gira. é muito recente. É giro. Para mudar um bocadinho da agulha da É conversa. giro. isto foi em outubro, sabe eu, 6 de outubro, Sim. Não foi? Foi. Tu na altura então me falaste a dizer que ias receber a Roseta. Exatamente. O que é que significou este momento? São 50 Essa anos de Roseta- filiação. Essa Roseta já devia ter recebido há 2 anos ou 3, É. não é? Pronto. Mas tudo bem, as coisas são conforme são. Houve o Covid, Sim. também não pode ser recebido tudo da mesma maneira. Opa, é uma vida, não é? É uma vida, é? É uma vida. Ainda é dos 25 ainda tenho, quanto mais Mas, dos 50. mas há de ser. Opa, é uma vida. Tu olhas lá e eu tenho lá, e tá aí, eu acho que está aí também. Tenho as de 25, tenho as de 50. Ainda vais receber as dos 75. Não sei, não. Vamos a ver. Então, porque não? Não sei, Não vamos a faltam ver. assim Mas tantos. é muito bom, é muito bom. É uma prova. Quem é é uma- que te entregou, pessoalmente? Foi o Vitor Bahia. Foi o Vitor Bahia. Foi o Vitor Bahia. Vitor Bahia. O Vitor Bahia que me entregou. E estava lá muita gente. Estava muita gente. E como tudo numa organização, as coisas têm que ser sempre melhoradas, não é? Porque temos que melhorar e o que é que eu quero dizer com isto? O sócio do Porto é o elemento principal e fundamental de um clube. Vamos tirar o Futebol Clube Porto, Sim, sim. vamos pôr só um sócio. O sócio, o adepto, são as partes principais de um clube. E esses têm que existir sempre e têm que ser paparicados. Sem sócios, sem adeptos, não há clube. Exatamente. E todos os clubes têm que dar maior atenção ao sócio. O sócio não quer nada de borla. Eu não quero. É. Eu pago o meu bilhete,
eu vou ver o meu Porto, e muitos somos assim, e há milhares a ser assim. Mas o sócio, e eu estou a falar nesta cerimónia, eu não vou criticar a cerimónia foi o que foi dentro do que estava organizado. E eu, se fizesse essa cerimónia organizava melhor. Pois. O Luís, quando foi receber este, tem 61 anos. O Luís vai bem, recebe, vai, dá a volta, tira as fotos da praça. Mas depois tens lá pessoas a receber a título póstumo, tens pessoas a receber com deficiência, Sim. tens pessoas a receber que têm 80, 70 anos, têm filiação de 50. Não tem que estar na fila. Tem que haver uma diferença, tem que haver um aspecto diferente. Sensibilidade. Exatamente, uma sensibilidade. Pronto, tratar assim. E não estou a dizer que trataram mal, Pois. que ninguém foi tratado mal. Mas devia haver o cuidado E devia haver um cuidado maior nesse aspecto. Pronto. E eu acho que o Porto, não estou a dizer que trata mal os sócios, o sócio não trata de maneira nenhuma, mas pode sempre melhorar e tratar melhor. Exato. Não é? E fica aqui registado até para quem vir. Pronto. E quem Não puder sei. ver. Não sei. E eu, na altura, Eu ainda não fui a nenhuma cerimónia dessas. Mas... assim, eu sei que é difícil organizar cerimónias onde tu tens lá centenas de pessoas. Claro. Não é fácil, não é? E depois, repara, neste aspecto, na parte que toca há 50 anos, não me apanhas uma pessoa de 50 anos para cima. Pois. Não é? 50 anos para cima. Exato. Então, tens pessoas com 60 que fazem 50 anos de sócio, tens pessoas de 70 que fazem 50 anos de sócio, tens pessoas de 80 anos que fazem 50 anos de sócio, não é? Pode ser um exemplo deles. Sim. Então, quando tiveres 80 ou 70, podes vir a fazer 50 anos de sócio, não é? Para receber os 25 já tenho mais de 50, Isto, seguramente. quer dizer, quando chegares àquela altura, todos nós temos dificuldades. Ué. Uns mais, outros menos. Claro. Tem que ter em atenção a isso. Temos de ter um cuidado, uma Claro, sensibilidade é evidente. para perceber estas coisas e É evidente que organizar as coisas. o local onde fomos recebidos e tratados estava tudo Sim. bem, o local harmonioso, o estádio para nós vermos, etc. Pronto. Mas, Foi no lugar onde normalmente se organizam os dias do clube. Não é? sim, onde nós já sabemos. Do resto, é um apontamento que fiz, é uma chamada de atenção, sem querer estar a ferir ninguém. Claro. E ainda eu gostava agora de mudar um bocadinho também para a questão da atualidade desportiva do Futebol Clube do Porto, não só. De certeza? Diz? De certeza. Queres ir para aí? Só para tocar pela rama. Está bem. Até porque nós vamos falar nisso. Claro. Temos aí um projeto que vai ser dado a conhecer já na próxima semana. Mas aquilo que eu gostava era de... E já perguntei ao Armando na semana passada, embora ele tenha estado um bocadinho reticente em desenvolver o tema. Como é que viste os últimos desenvolvimentos sobre os casos de corrupção e os casos que vieram à tona, que já se sabia tudo, não é? Já tinha sido escapulizado. Assim. E o facto da curiosidade, do facto de ser muito curioso De serem dados a conhecer pela estação de televisão TVI, que tem ligações muito estreitas a um ex-administrador. Nós temos que recuar no tempo. Vamos recuar. Vamos falar do Sr. Rui Gomes da Silva. O Sr. Rui Gomes da Silva, a quando das últimas eleições, ele próprio, advogado, e acho que está à imagem disso, ele próprio afirma que não vai demorar muito tempo a estarmos outra vez a falar do Benfica e a falar de eleições. É ele que o diz, não sou eu. Falar Do Benfica Sim. e a falar de eleições. Sim. Foi ele que eu disse quando a atual direção do Benfica foi eleito. Por isso o Sr. Rui Gomes da Silva é o melhor testemunha do que está a passar atualmente. Claro. Ele se calhar já o sabia. Depois é assim, nós temos N casos em tribunal. Eu sou daqueles que acredita, e tendo em conta tanto o caso que está a haver, isto vai ter vai se traduzir em falarem muito no estrangeiro, está a acontecer isso.
eu acho que a própria UEFA possivelmente poderá questionar alguma coisa, conforme questionou quando o que está a acontecer com o Barcelona, com o City e etc. Aliás, tens aí, Já vamos falar disso. já estás aí Vamos a falar dar. dentro. Pronto. E estes casos que estão aqui a acontecer são casos que não são inéditos, não é a primeira vez, eles vão acontecer. Os processos começam a poder, aliás, há informação que está a sair dos processos a ser passada cá para fora. Pronto. Alguma delas talvez legalmente, por causa dos assistentes que têm, os advogados já poderem falar em alguma coisa, e isto está a acontecer, isto está a ser um volume de informação de coisas que se passaram, sempre com o mesmo clube, só com pessoas que nunca foram funcionárias do clube. Pois. Pronto, parece incrível, mas é verdade. Ou seja, o beneficiário é só um. O beneficiário é só um. E a gente sabe, todos nós sabemos que andamos no futebol, o beneficiário. Quando alguém faz alguma coisa e trabalha para um clube, é para beneficiar o clube. E foi o que aconteceu aqui. Tudo o que está a acontecer é para beneficiar um clube. O benefício desse clube que vem a correr, que é 10 anos, 15 anos, Sim. talvez, 10, 15 anos. Se tu te lembrares, antes do Vieira, antes do Valde Azevedo, vê lá quantos presidentes foram todos acusados. Ou do fraude fiscal. O Vilarinho? O Vilarinho, da certidão falsa. o Vilarinho, o Valde Azevedo, o Vieira, e depois tens mais o Damásio, não é? Damásio, todos eles arguídos, acusados e alguns condenados. Claro. E outros fugidos. Sim. Quer dizer, o que é que falta mais? Pois. Aqui há uma linha a qual eles se habituaram, que é o quero, posso, mando e faço. Claro. Mas a culpa é sempre do outro. É do mandante. É do outro. Mandante, não, é do que faz. Pedro, não. é do outro. É. Não é minha clube. A culpa não é minha. É do outro. Pois. O outro é que, não, é que fez e eu, o clube, não pedi nada. Pois. Mas o que é certo é que neste caminho todo, vasculharam, corromperam, aldrabaram, uma data de coisas. Não sei o que eu digo. Aliás, se forem ver o acórdão fala lá, eu já tive o cuidado de ver, ele está aí na internet para quem quiser ver. As acusações são lá feitas, são graves. São. E quer a gente queira, quer não, houve acusados e houve já penalizações. Chamem-lhe o que quiserem. Condenações. Exatamente. Houve condenações. Mas tu podes dizer, é uma condenação, não vai dar. Não, mas são condenações, estão lá. Pois, o problema é que percebes? O beneficiário não é condenado, nem sequer vai a julgamento. Pois é. Nem sequer vai ser julgado. Porque houve alguém que antecipadamente tirou o beneficiário de lá. Agora, e vamos ver agora como é que é. Porque é assim, isto leva... Eu acho que não estou no meio disto tudo, e tendo em conta os acontecimentos que estão a acontecer na Europa, de determinados clubes, eu acho que isto vai se mexer e o Benfica está-se a meter a ver nesta contenda e alguém vai pedir explicações a alguém. Achas que no estrangeiro vão pedir não sei. Europeia ou não, a UEFA. Ou a FIFA? A UEFA, aqui neste caso a UEFA. Estamos a falar, atenção, o que nós estamos a falar é de um penalti para a Champions League. Champions League, UEFA. Sim. O apuramento. Estás a perceber? Eu não sei, vamos a ver, isto é o que está a dar, isto está a ser analisado, estão a ser feitas mais diligências, vai-se avançar com a acusação do Ministério Público. Vamos ver. O que é certo, o que nós podemos dizer é que já há acusados e houve condenações. Sim. Um que trabalhava para determinado clube, que coabitava, não era dentro do gabinete do presidente, mas era ao lado. Pois. Era no gabinete ao lado. Era ao lado. Era mesmo ao lado. Era vizinho. Era vizinho. Devia lá ter o muro de Berlim e eles não se falavam. Pronto. Devia lá ter o muro de cimento, eles não se falavam. Mas era ao lado. Pronto. Ok. O funcionário público também foi penalizado.
Mas continua a desempenhar funções. Pronto, tem apenas suspensa. Aqui, vamos lá ver uma coisa. Aqui também nós temos que pensar que há sempre depois. É que se formos eu e tu, que somos funcionários públicos, claro, temos uma gafe, somos despedidos na hora. Possivelmente. Ah? Possivelmente. Pronto. Somos despedidos na hora. Mas o que eu ia dizer aqui, e eles todos têm direito à defesa, têm direito depois a recorrer e etc, etc. Mas já foram condenados. Claro. Isso é que é importante. Claro. Agora eu não sei o que é que vai acontecer ao resto dos casos, mas que eles vão ter desenvolvimentos, não vão ficar parados, isso ter. Mas vou ver se me consigo explicar e para ver se chega onde pretendo. Já houve vários casos em que o Benfica ou pessoas ligadas ao Benfica foram constituídos arguidos, já há casos anteriores. Sim. E agora casos em que estão constituídos como arguidos a presidente SAD e o presidente, o atual presidente. Todos eles estão. Todos eles. E depois chega-se ao momento de ir ou não a julgamento e saem. E quem são acusados são individualmente. Será que o José Eduardo Muniz está a pensar nisso? Pois, é isso que eu quero chegar. O José Eduardo Muniz estava na administração. Houve eleições, saltou fora. Foi. Porquê que saltou fora? Então ele queria. Andou negra? Não sei. Até porque ele teve. Ele é que pode. Quando foi chamado para ir prestar declarações, eu acho que nós temos aí uma repórter excepcional. Acho que é Felgueiras, não é? Sim. Podia fazer uma entrevista ao José Eduardo Muniz. Sandra Felgueiras, não? Prontos. Não. É isso mesmo. Podia fazer uma reportagem e questionar. Não é? Ainda por cima, pois, exatamente. Podia, ela é uma repórter de categoria, está lá na TV. Elogiada e etc. Pronto, fazia uma grande reportagem. Mas não faz. Não sei. Não faz. Achas? Eu também acho que não. Mas acho que não, até porque. Como é que interpretas que seja a TVI exclusivamente a noticiar os últimos acontecimentos? Já foram 3 notícias seguidas. É ver as palavras que o José Eduardo Muniz disse há uma semana, 2 semanas. Nós não podemos dar informações que os outros passam, temos que dar informação nova. Claro. Informação que chama a atenção os ouvintes ou quem vê a televisão. Pronto. E ele foi por ali. Agora, eu não sei quando ele diz isso, qual é o interesse dele também. Mas vamos perceber. Sim, vamos perceber. Claro, vamos perceber. Mas, aliás, a saída dele, como tu já falaste, eu acho que é uma saída estratégica. Claro que sim. Ele também não é burro nenhum. Não. É inteligente mesmo. Ele é uma pessoa muito inteligente, não é? Claro. Mas é inteligente para alguns, para mim não. Eu como não pouco ou nada vejo a CNN, a TVI. Até porque a inteligência devia ser ao serviço do bem, não destas coisas. Pois, é espertismo. Exatamente, o chique espertismo. Porque há coisas aqui que já tivemos conversas em privado e mesmo online, em grupos fechados, em que num grupo de pessoas tu ainda és dos mais crentes que isto vai dar alguma coisa. Pelo menos é isso que a sensação que eu tenho. Não sei se estou a dizer alguma coisa. É assim. Um grupo que nós temos fechado. Claro, eu sei o que é que estás a falar. Repara, tu e eu trabalhamos para uma instituição que chama-se Estado. Sim. Não é? Sim. E nós somos funcionários de Estado. E eu acredito no Estado de Direito. Eu também quero acreditar nisso. Pronto. Só que às vezes tenho as minhas dúvidas. É a partir desse princípio que eu acredito que alguma coisa pode acontecer. E repara uma coisa. E aconteceu já. Ninguém pode negar. Já aconteceu. Vamos ver o resto. Agora, o que aconteceu, e isso, o Estado de Direito funciona assim, eles têm direito ao recurso, fazerem o que quiserem. Mas que eles foram condenados, isso aí, e eu torno a insistir, desculpa só insistir, eles foram condenados, percebes? Agora vamos ver o que é que vai dar. Agora, isto é processo atrás de processo. Eu acho que alguém disse ou escreveu que isto era a ponta do iceberg. Vamos ver o que é que vai sair também daí. Porque a dada altura em que os e-mails começaram a ser publicados, viram denunciados e trazidos à praça pública, isto em 2017, já davam 6 anos. Há 6 anos. Muita gente dizia, porque lhe interessava, que os e-mails deviam ter sido entregues à justiça. Agora, o que é que eu vejo disso? E o que é que lhes teria acontecido? Limados? Claro. Desaparecia, ninguém sabia de nada. Mas a opção que foi feita, eu acho que foi
correndo todos os riscos que podiam correr, foi a opção bem feita. Se calhar há coisas que não... É assim, no meio disto tudo, depois... Porque assim, o Porto Canal, eu vou dar a minha opinião. O Porto Canal, eu não sou entendido nada, mas eu também tenho uma opinião e sei ver as coisas. Eu vejo as coisas à minha maneira. O Porto Canal, apesar de ter um departamento, uma secção que é do Futebol Clube do Porto, claro, né? Trata de desporto, se calhar aqueles e-mails ou aqueles assuntos relacionados com os e-mails e não só, se calhar deveriam ter sido publicados e falados no Porto Canal generalista e não no Futebol Clube do Porto TV. Eu estou a perceber o que estás a dizer quando começou com a divulgação dos e-mails, claro, e ele foi divulgado. Porque as fontes dos jornalistas são sagradas. Claro. Eles não são obrigados a divulgar as fontes. Agora, quando fazem a divulgação pelo lado do Futebol Clube do Porto, Desporto, TV. E se calhar, pronto, eu estou a perceber o que estás a dizer. Se calhar havia ali duas vias que eles podiam tomar, não é? Segundo o teu raciocínio, ou o Porto Canal, ou seguir aquele caminho que eles tomaram. Pronto. Isto é assim, no meio destas opções todas, eles têm que tomar uma opção. Pronto. E quando tomaram a opção, as pessoas tomaram a opção, tanto os dirigentes do Futebol Clube do Porto, SAD, como os do Futebol Clube do Porto, como quem apresentou as peças jornalísticas, tomaram aquela opção para divulgar. E eu acho que eles defendem sempre no princípio do interesse público. Claro. Pronto, e é por aí que é bom. Alguém inventou aquilo? Não. Mas quiseram passar a ideia que foram truncados. Foram isto, foram aquilo. Mas agora vai-se a descobrir que eram todos genuínos. Que são todos genuínos. Pronto, são genuínos, foi feita a divulgação. Pá, se houver responsabilidades, alguém que assuma as responsabilidades, mas o interesse, o que interessava, está feito. E foi divulgado. E a partir da divulgação desses e-mails todos, quantos processos já apareceram? Uma data deles. Pronto. Está feito o trabalho. Está feito o trabalho. Bem ou mal, está feito o trabalho. Exatamente. Estás a perceber? Vamos lá ver uma coisa. Se fosse a acontecer agora, se calhar, as mesmas pessoas já podiam, se calhar, seguir outro caminho. Pois. Não é? Okay. Sabendo o que sabem isto, exatamente, a experiência, a aprender com os erros, é assim que as coisas evoluem. E se calhar faziam de outra maneira, por outra via, pronto. Mas na altura decidiram ir por ali. Pronto, decidiram ir por ali, foram por ali. Todos nós apreciámos, eu apreciei o trabalho que eles apresentaram, não daquela maneira, mas apresentaram o trabalho, podíamos não concordar, podíamos ser de outra maneira, mas ele foi apresentado e está a ser útil para o futebol português, seja para quem for. Seja para quem for. Exato. Pronto. E no seguimento de tudo o que aconteceu, da divulgação que foi feita, estão aí os processos todos a decorrer. E não sei onde é que isto vai parar, não é? Aliás, processos que foram aproveitados cá em Portugal e no estrangeiro. E de maneiras diferentes. Exatamente. De maneiras diferentes. De maneiras diferentes já diferentes. E com consequências drásticas para alguns deles. Por exemplo, a Star Rui Pinto, claro, tem sido uma atualidade, por exemplo, em França, na Inglaterra. Exato. Vem de outra maneira a situação de Rui Pinto. Aqui não. Aqui não vê. Não estou a dizer o que ele fez. Claro, estão a ver. É correto, mas eles vão. Quer dizer, o Rui Pinto, eu não lhe vou chamar herói. Ele fez aquilo que melhor sabe fazer, que é. Não é pirataria, é informática, trabalhar com informática. E depois, através dos conhecimentos que ele teve da informática, estabeleceu-se em tentar divulgar situações que para ele, embora por esse caminho possa ter feito alguma coisa que não devia, sim, prontos, ok, tudo muito bem, ser responsabilizado, e essa parte também deve ser resolvida, mas ele sentiu necessidade de divulgar situações que não estavam corretas e que estavam a lesar terceiras. Pronto, eles pelas cá fora. Chegou à porta de um determinado clube, foi entregue a determinada pessoa, ela leu, consultaram, viram, interessa, vamos avançar, toca arrancar, analisar, vamos arrancar. Vamos arrancar com tem que ser assim, mas não podemos. Pronto, aquilo deve ter havido uma discussão, mas seguiram aquele caminho. Ainda bem que seguiram o caminho. Certeza absoluta que as pessoas que seguiram esse caminho também sabem e têm a noção
que alguma coisa, pá, se calhar vai-me acontecer alguma coisa, ser acusado, pô, mas estamos aqui, se vamos divulgar, também temos que arcar com as responsabilidades e vamos andar com isto para a frente. O que me parece é que, apesar de chamarem-lhe um mega processo, porque isto depois já parece mais uma, mais outra, mais. Depois é tipo uma rede, não é? Tudo se liga. É uma página que sai para um processo, é outra página, mas há um elemento comum nisso tudo. Não é? É engraçado. É só um. É engraçado. Só um. Mas quando foi? Repara, quando apareceram as primeiras divulgações de determinadas situações e que foram divulgadas por Pedro Guerra e por outros cartilheiros que havia e que visavam o Porto ao Sporting, estava tudo muito bem. Era assim, divulgar e etc. E não sei o que bem. Mas quando lhes tocou a eles, aqui dá rei. Aqui dá rei, ai Jesus, mãezinha. Exatamente. Ora bem. Agora, o que me parece é que estamos com 6 anos disto, quase, ou 5 anos. Mas ainda vai demorar mais. E isto vai-se arrastando, e depois já há coisas que prescrevem. Pronto, mas há situações mas, em que pois, a prescrição é danada. Mas eles agora, por exemplo, nos processos, para não haver prescrição, pelo que eu li e entendia, eles tornaram os visados em arguidos, percebes? E ao tornarem arguidos, vai dar mais um tempo para surgir a acusação. E eu acho que eles vão continuar a trabalhar assim no Ministério Público. E eu também não sou muito entendido. Eu também não. Na parte jurídica, eu só estou a falar do que eu lindo, pá, que me desculpe de estar a dizer às vezes alguma asneira, mas vou falando do que leio, que vou sabendo. Nem podemos falar muito em termos jurídicos. Sim, não nem vale a pena. É o que está a passar, é o que se passou e o que já aconteceu. Pá, o futuro vamos aguardar. Mas é assim, enquanto cidadão, e nós todos somos cidadãos, depois começamos a olhar, quer queiramos, quer não, para a justiça com alguma desconfiança. Até porque no momento em que a plataforma Sítios é atacada e tem estas consequências que tiveram, quase nada. Pois. Quase nada. Claro. Em termos práticos, foram condenados, sim, mas apenas suspensas, e depois há um clube que não tem nada a ver com isso, e depois um é ilibado, tudo bem, lá chegaram a essa conclusão, o outro apanhou 5 anos de pena suspensa, o outro 2 e pronto, e 2 e 6 meses. Está tudo na paz do senhor. Quer dizer, o crime compensa. Agora faço uma pergunta: também tenho direito a isso? Invadir os sítios e depois chegar com pena suspensa? Não. Já estava lá dentro? Nem tu tens, nem eu tenho, e a gente nem faz. Estávamos lá dentro? Nem faz já tínhamos perdido o emprego? Claro. Quer dizer que eu quero fazer isso, não é? Mas haverá 2 pesos e 2 medidas? É isso que nós começamos a pensar. É um bocado complicado. É um bocado complicado. Não digo que não. Não digo que não. É muito difícil porque se o clube que nós estamos a falar, se fosse ali com o devido respeito, ali de Melgaço, era a mesma coisa? Pois. Não é? Se calhar já com os mais mesmos adeptos, etc. Fosse Melgaço, ou fosse Miranda de Douro, ou de lá de baixo de Portimão, ou qualquer coisa. Nem vou pôr nas cidades principais, era a mesma coisa. O tratamento era o mesmo. São perguntas que ficam no ar. Quem quiser que responda, não é? Não faço ideia. Não sei se alguém quer responder. Mas as perguntas são legítimas, claro. Não é? É um bocado complicado. Para terminar, como fiz na Ormando na semana passada, recorda aí uma para descontrair, uma história engraçada, algo que tenhas, sei lá, tens muita coisa, mas vê lá se consegues rapidamente pensar assim num episódio engraçado. A mim, se me perguntassem, eu acho que ainda agora vinha a falar com o amigo irmão num episódio engraçado Força. Que é aquele, quer dizer, eu tenho 2 momentos excepcionais, as competições europeias, há vários, pronto, mas há o momento do campeonato de 19 anos, não é? O jogo com o Braga, o último jogo, onde nós, efetivamente... A falar 78, onde nós, efetivamente, ganhamos a foi 19 anos. Foi um campeonato que eu acompanhei todo. Esse campeonato teve ter falhado, pai, 2 jogos com o meu pai. Tanto sempre ao vivo. Sempre ao vivo, sempre a assistir aos jogos. Não dava na televisão. O Porto Benfica deu na televisão, na altura. Não deu direito. Não, foi diferido. E eu acompanhei com o meu pai os jogos. Aliás, eu já publiquei os bilhetes, já tiveste cuidado de ver os bilhetes, que têm todos guardados. Tu tens muita coisa disso. Tenho.
mas eu vou recordar o minuto 92. O minuto 92. Sim, do Calma. Nós estávamos todos ali. Foi a única primeira vez que chorei pelo Porto. Choraste tu. Choraste tu. Não choraste só tu. Só não chora. Caiu-me tudo. Só não chora quem não sente. E como nós sentimos e gostamos, as lágrimas também saem. E já me saíram muitas vezes de tristeza, mas muito mais vezes de alegria. Eu sou um felizardo. Eu sou um felizardo. Eu tenho um clube, cujas memórias de ganhar são tantas, que há coisas que eu não me lembro. Ou seja, eu lembro-me daquelas coisas que me marcaram, estás a perceber? Mas depois de me perguntar do pentacampeonato, eu sei que ganhámos e vi os jogos, mas nem me lembro. Era ganhar, sempre a ganhar. Eu já nem ia à Avenida dos Aliados. Ganhamos outra vez, o que é que eu vou lá fazer? Pois. E depois começámos a sentir a falta daquilo quando tivemos 4 anos sem ganhar. Começámos a sentir falta outra vez, mas nós temos que ganhar. Mas que é isto? 4 anos sem ganhar. Pronto. O presidente lá vai buscar um treinador e o treinador com uma equipa de safados. Desculpem o termo de safados. Vai buscar este, vai buscar aquele, não sei o que mais. Faz ali uma equipa excepcional, trabalha forte e feio e leva-nos outra vez a começar a acreditar. Famos o campeonato. Eu não me esqueci da Madeira a gritar, a chorar e a atravessar a rua e ver copos com agentes da Madeira estar ali a festejar. O Marega marcou. Marega, o Alex está à minha frente, anda, estava ali, marca, sai, e o Marega faz o golo. Quer dizer, isso não tem explicação. Só estando ao vivo mesmo. Não dá. Isso não te sentes na televisão. Mas estavas a falar do minuto 92, é isso? Agora no minuto 92. O amigo meu que pede assim, Luís, tens que arranjar 2 bilhetes. Eu, arranjar 2 bilhetes para quê? Para 2 gajos do Benfica. E eu, não me lixas. Eu era assim, não me lixas. Aí, o patrão e não sei o quê, não sei o que mais. Que é? Tu vais-me, vamos metê-los aonde? À nossa beira. E eu, à nossa beira sim. Eu, caralho, tu arranjas-me cada uma, pá. Mas é o que é, não é? E a gente tem que desenrascar os amigos. Lá arranjámos os bilhetes, lá metemos e eles entraram connosco. Um ficou à nossa beira e outro foi lá para cima. Ele veio lá em cima, amigo, você esteja aqui, mas não, eu estou quietinho, caralho. E ele no fim a contar-me que os outros estranhavam todos porque é que ele não se mexia. Não se mexia, mas pronto, lá avisava, isto no fim. Mas o outro veio para a nossa beira e o caralho, e teve a ver o jogo com nós, mas o outro lá se mexia muito mal e não sabia, não sei. O jogo acabou, estivemos todos juntos. E eles viram-se para mim e assim, só vocês é que acreditaram que o minuto 92 existia. E existiu para mal dos nossos pecados. O minuto 92 tinha que existir, mas tinha que ser, se tinha que existir e tinha que aparecer, só podia aparecer aqui no Dragão. Em mais nenhuma parte do mundo. Na Luz também, com o Herrera. Mas eu estou a falar do 92, o primeiro. Claro. O segundo já estávamos treinados para o minuto 92, já não era novidade. Isso já é diferente, já foi mais outra coisa. Mas aquele minuto 92, eles a dizer-me. E depois aquela saída do estádio, eles iam, mas nós não festejamos assim. Vocês realmente são diferentes. E somos. Vocês realmente são muito diferentes. Vocês têm um DNA, vocês têm uma emoção, vocês têm uma vitalidade em ver o jogo e gostar do vosso clube. Já não está no sangue isso. É isso. É. Luís. E eu acho que isto nasce connosco. Pois nasce e entranha-se. Exatamente. Tu quando nasces, já tens que nascer azul e branco. É. Com o sangue lá tudo metido. A partir daí só desenvolves o amor que tens, como eu tenho, como tu tens, como o ser humano tem e os milhões de adeptos que nós temos pelo mundo fora, que são todos espetaculares. Cada um à sua maneira. Claro. Cada um com a sua maneira de ser. Experiências diferentes. Mas o sentimento é igual para todos. Não? Aqui ninguém é mais do que ninguém. Aqui ninguém é mais do que ninguém. E isto é muito importante para um clube que quer mais vitalidade, mais pujança e ganhar. Exato. O lema é ganhar. Claro. Luís, foi um prazer ter-te aqui.
Tivemos uma conversa que fluiu muito mesmo, É. naturalmente. Falámos por alto de vários assuntos, podíamos ter falado muito mais. Mas pronto, o nosso tempo Fica também é para a próxima. limitado, não é? Sim, vai haver outras Sim, oportunidades. não tem problema. Vamos começar agora um projeto em que vamos ter que Vai ser engraçado vai ser também. assim, Esse vai ser mais específico. Podurinho. Temos Exatamente. ali pessoal também E partir pratos. para partir pratos. Vamos ver e É vai ser sempre bom. E agradeço-te mais uma vez. Nada, Foi um não prazer tens que receber-te aqui, agradecer, uma Pedro. grande honra. E, É um e obrigado prazer. por teres vindo de cá. É um Tá bem? prazer estar aqui contigo, acompanhado do amigo Armando. Opa, foi um dia maravilhoso que passei aqui um bocado convosco. Opa, e falar do nosso Porto e vir a esta cidade muito bonita que é Vila Real. Obrigado. Espetacular. Vamos então encerrar. Vamos. Vou encerrar para ali. Terminamos mais um podcast. O segundo podcast no espaço de pouco tempo. E vamos regressar na próxima semana com mais um vídeo vestido de azul e branco. Luís, vamos para aquela câmara. Um abraço. Um abraço para ti Até para a também, semana. Pedro. Um abraço. E ao ser Armando também. Obrigado. 5 estrelas. Tá? Tá bom.